Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Adão e o pecado. Que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Mais uma vez estamos aqui para estudar agora a lição de número 7. Nós já aprendemos pontos importantes que foram elencados pelo apóstolo Paulo, onde ele se preocupa em demonstrar que toda a humanidade é indesculpável, está condenada, e apresenta então a doutrina da justificação pela fé, e apresenta também a figura de Abraão como uma figura adequada para explicar aos judeus e, dentro do terreno dos judeus, a doutrina da justificação pela fé. Por fim, nós vimos que, uma vez justificado, tem as bênçãos que acompanham a justificação pela fé. E agora, nós vamos utilizar nessa lição e na próxima lição uma tipologia que é apresentada pelo próprio apóstolo Paulo. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia faz referência a uma tipologia direta, onde nós vemos o primeiro e o segundo Adão. O Adão, o primeiro ser humano a ser criado, e o segundo Adão, que ele chama Cristo como o Adão. O segundo Adão, fazendo comparação entre um complexo em que o primeiro traz a condenação e a morte e o segundo, através da graça, a justiça diante de Deus. E é o que nós vamos estudar nessa lição, é sobre Adão e o pecado, ou seja, a entrada do pecado por meio do primeiro ser humano. Vamos então à primeira parte do vídeo. Você que já está nos acompanhando sabe que nós estamos separando este vídeo, que tem o intuito de contribuir para a formação do professor de uma forma bem sintética, em 3 partes. A primeira, onde fazemos aqui a síntese dos objetivos dos 3 tópicos da lição, depois um momento de interação entre o autor e os professores e, por fim, orientação pedagógica, que são quadros da revista que já mencionei anteriormente, entendo que muitos não utilizam. Vamos então à primeira parte, que é a síntese dos tópicos da lição. O primeiro objetivo da lição é descrever sobre a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. Nós vemos que o apóstolo aqui nesse versículo não cita diretamente nem Adão nem Eva, mas ele deixa claro aqui que Adão é o culpado pela entrada do pecado no mundo, ou seja, o primeiro ser humano que, uma vez cedendo à sua própria vontade, começa a duvidar da palavra de Deus e questionar qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, vindo a pecar. E com isso, vindo também a morte espiritual acompanhando o pecado, ou seja, a separação do ser humano com Deus, que é a morte espiritual. É quando o ser humano ele perde a comunicação no sentido de estar conciliado com Deus, passa então a ser tratado, como a Bíblia diz, inimigo de Deus, separado de Deus, por causa do pecado. Nesse tópico é importante ressaltar, quando aborda que uma vez que o pecado entrou por Adão, toda a humanidade também pecou, nós temos que entender que esse pecado não quer dizer que o pecado de Adão foi transferido para as demais pessoas. Tem que tomar cuidado aqui com a doutrina da maldição hereditária, porque tem pessoas que entendem que o próprio pecado de Adão transferiu para as demais pessoas, mas as pessoas são julgadas pelas suas próprias falhas, pelos seus próprios erros. Tem vários textos que nos demonstram isso na palavra de Deus. Jeremias 18 trata dessa questão também. Cada um responde pelos seus atos. Certa feita, quando Jesus, passando e vendo um cego, perguntaram para Jesus: quem pecou, esse ou seus pais?
Jesus disse, não foi esse nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. Mas traz já um ensinamento a respeito de que cada pessoa responde pelas suas falhas. Esse é um ponto importante nesse tópico. O segundo objetivo é compreender que a lei serve somente para evidenciar mais o pecado. O autor, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui que o pecado já existia antes da lei. Ou seja, a lei, ela veio mais para apontar essa condição pecaminosa do ser humano, mas o pecado já existia. Como ele também coloca que já existia normas, regras antes da própria lei mosaica também. O próprio Adão recebeu uma regra, uma norma que não poderia ser descumprida e ele descumpriu. Então nós vemos que a lei, ela vem para demonstrar a insuficiência do ser humano para se justificar diante de Deus e para realçar a situação pecaminosa e indesculpável do ser humano. E nesses versos 13 e 14, o apóstolo aproveita para diferenciar o comportamento do primeiro Adão com a desobediência com o segundo Adão por meio da obediência de Cristo. Nesse tópico é enfatizado a consequência pelo pecado. Aqui eu abordo sobre a questão das três mortes, a morte física, espiritual e a morte eterna, como consequência do pecado. Ou seja, a falha do ser humano traz consigo as suas consequências. Como diferenciar essas mortes? A morte física e natural, a morte espiritual, que é a separação de Deus, momentaneamente, porque existe a possibilidade de um ressurgimento enquanto a pessoa está viva, e a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Isso porque o ser humano quis fazer a sua própria vontade e não atender ou seguir a vontade ou o projeto de Deus para a humanidade. É aqui que eu abordo sobre o complexo adâmico do pecado, condenação e morte, ou seja, consequências pelo erro. O ser humano pagando pelas consequências do seu próprio erro, a sua falha diante de Deus. O terceiro objetivo desta lição é entender quais são as consequências que o pecado de um único ser humano trouxe para a humanidade. Nesse tópico, entendo ser importante ressaltar a influência cultural na formação das pessoas e no comportamento das pessoas. E que esse comportamento traz consigo as suas consequências. E aqui nós vemos qual foi a condenação ou juízo de Deus sobre a falha do ser humano. Que nós vemos que aqui entra a questão da morte, o pecado que gera a morte. E aqui eu distingo quais são os três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, como a morte natural, todos iremos passar. A morte espiritual, nem todos irão passar, mas pode ser uma condição temporária, que a pessoa pode ser ressuscitada espiritualmente falando ainda. E a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Então, isso tudo como consequência. Aqui relembrando lá na primeira aula, lembra quando eu disse sobre as pessoas que questionam sobre o Deus de amor e o Deus de justiça, que é contraditório? Não é contraditório. Existe a consequência pelos erros. O Deus de amor que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, através desse amor demonstrado ao dar o seu próprio Filho, é o mesmo Deus que exige justiça pela falha dos seres humanos. As pessoas, de acordo com seus comportamentos, serão julgados. Vamos então à segunda parte, que é o momento de interação entre o autor e também o professor e a professora. Na interação eu coloco apenas uma observação, para chamar a atenção, o professor e a professora tomar cuidado com relação a não antecipar o assunto da próxima lição. Nós vemos que essa lição vai tratar de Adão e a desobediência, que é o primeiro Adão, e na próxima lição vai tratar sobre Cristo, que é o segundo Adão, e a graça e a justiça. Então é importante nós mencionarmos que vai ter essa lição, mas tomar cuidado para não apresentarmos o assunto da próxima lição como um todo, para não anteciparmos esta lição. Vamos então à terceira parte do vídeo, que é a orientação pedagógica. Caro professor e professora, no segundo tópico eu comento sobre a questão da influência cultural, que isso é muito importante para nós entendermos o comportamento das pessoas e também para nós aprendermos a lidar com as pessoas das mais diversas e variadas origens.
é que eu menciono, por exemplo, se você tivesse nascido lá no país árabe, cuja religião predominante fosse o islamismo, qual seria o seu comportamento? Seria diferente ou seria semelhante das pessoas que estão naquele país? Então, por isso que eu sugiro que no final do segundo tópico, você separe grupos e alguns questionamentos, alguma abordagem, que está na lição, como eu tenho anotado aqui. Vou ler para você. Se você tivesse nascido em um país distante e com cultura diferente, como por exemplo o Irã, qual seria a sua visão de mundo? A próxima, no que possivelmente você acreditaria? Quais provavelmente seriam as suas práticas rotineiras? Então é um exercício que eu gostaria que você fizesse com os alunos para que no diálogo com pessoas de outras origens, que eles possam também entender que cada ser humano é formado de uma cosmovisão que vai influenciar na sua fé, no seu comportamento. Tudo isso vai ajudar no diálogo interreligioso, no diálogo com as pessoas de outras religiões, com outros pensamentos, com outras crenças. As pessoas se colocar no lugar das outras pessoas, visando melhorar o diálogo e o relacionamento. Esse é o objetivo dessa didática que eu sugiro que você faça e veja qual é o resultado. Entendo que vai ser importante no relacionamento de pessoas com fés diferentes e também de pessoas que nós julgamos não serem dignas de receber o Evangelho. Eu creio que isso vai ser positivo no entendimento e no relacionamento entre pessoas de fés diferentes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Concluímos aí a lição 7. Estamos já um pouco além da metade do trimestre. Muito obrigado por estar acompanhando junto e convido você a continuar caminhando junto para aprendermos nessa excelente e tão gloriosa epístola que Paulo nos presenteou com aprofundamento teológico e prático para a nossa vida. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.